Nós temos que parar de querer de ser Geazi, temos que querer ser Eliseu. Geazi conta a história dos outros. Geazi conta a história de ressuscitações. Tomé provavelmente contava. Judas também viu. Nós precisamos ser esses instrumentos do poder de Deus nesta terra. E nós temos este poder. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu esse espírito de começar esta obra e ir até o final e terminá-la. Eu vou começar e vou terminar. Acabou o tempo de eu parar no meio do caminho. Acabou o tempo de eu chegar atrasado em tudo aquilo que é relacionado à minha vida espiritual. Porque muitos não se atrasam no trabalho. Você vê todos os anos na prova do Enem, deu horário, fecham a porta. Sim ou não, pessoal? Você imagina? Será que se nós fechássemos as portas, quando deu o horário do culto, você entraria sempre? Você estaria para o lado de dentro? Pai amado, Pai querido, quero agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade. Senhor, o que o Senhor fez, meu Pai, em uma semana, equivale, meu Pai, a anos na vida de pessoas, na vida de um povo, Senhor, que muitas vezes nunca viveu uma glória tão grande, meu Deus, nunca, meu Pai, presenciou, nunca testemunhou algo, meu Pai, tão poderoso como o Senhor está fazendo na vida da igreja. Meu Deus, eu peço que cada um possa enxergar a glória, meu Pai, a magnitude, a grandeza do que nós estamos vivendo nesse propósito de fé dos 52 dias. Visita cada casa, meu Pai, visita as famílias, visita as empresas, visita cada templo do Ministério Mudança de Vida, aqueles que estão, meu Pai, em São Paulo, aqueles que estão, meu Pai, em cidades vizinhas, no interior, meu Deus, em outros países. Senhor, que cada um, meu Pai, possa enxergar a glória, o poder que o Senhor está derramando sobre a igreja. Que ninguém meu Pai, que ninguém venha ficar de fora deste mover, mas que tudo seja para a glória de Deus. E que o Senhor possa, meu Pai, gerar, construir, meu Pai, e reconstruir, meu Deus, esses muros que estão em ruínas, devastados, destruídos, meu Deus, que até hoje gerou vergonha, gerou humilhação, meu Deus, situações divididas, situações, meu Pai, doentes, situações, meu Deus, que está roubando a vida, a fome, a energia, a fé, o emocional, o espiritual, o financeiro, meu Deus, a saúde desta pessoa. Meu Pai, que nós possamos ver um encerramento, uma finalização, um ponto final, meu Deus, em muitas situações, em problemas que até hoje roubavam a vida desta pessoa. Nós cremos, meu Deus, que muitas áreas, meu Deus, já nesta primeira semana, já neste primeiro jejum, meu Deus, estão sendo totalmente reconstruídas para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nós abrimos, meu Pai, neste momento, o nosso primeiro jejum, Senhor, o nosso primeiro jejum do propósito de fé dos 52 dias. E que o Senhor possa conduzir, meu Deus, este trabalho. Que o Senhor possa, meu Deus, dar o andamento, as direções, meu Deus, a cada um de nós. E que teu Espírito permita que esta palavra chegue de maneira revelada, que gere mudanças e transformações na vida do nosso povo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Está ligado à sua vitória. Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga: eu sou mais que vencedor. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo. Em nome de Jesus.
Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025. Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus, graças a Deus. Quando lemos em João 11, já começa com a doença de quem Deus amava muito. É justamente a parte do relacionamento que está muitas vezes morrendo e a parte mais importante, a parte principal que Deus está focado em nossa vida. Então vemos em João 11 aquilo que vemos em Gênesis 1. Essa palavra não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Em João 11:4, Jesus estava falando que não iria acabar, mas acabou. Mas ele estava chamando à existência aquilo que não existe. A mesma coisa quando lemos aqui em Romanos 4:17, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama a existência, repita comigo, a existência, coisas que não existem, como se existissem. Então, já nesse início desse culto, qual é a coisa na sua vida que não existe, mas você declara já que ela já está existindo, ela já existe na sua vida? Prosperidade, cura, força, alegria, sabedoria, uma restauração no seu casamento. Então você já vai declarar, ela já existe na nossa vida. Ela já existe no meu casamento. Você precisa mudar a sua maneira de pensar. Como vemos, Deus chamou Abrão de Abraão, porque primeiro ele constitui no mundo espiritual. Você constitui no mundo espiritual. A unção é algo que você está gerando. Quando você constitui no mundo espiritual, você constitui no mundo físico. Então o foco é mudar a nossa mente. Repita comigo, eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia nos garante isso. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando Jesus está dizendo, o seu irmão vai ressuscitar, parece que Maria não está prestando atenção no que Jesus está dizendo. E eu quero ler essa passagem com você, porque é muito importante. A bispa trouxe na segunda-feira e é muito importante nós lermos novamente ela. Eu vou ler na versão mensagem. Havia um homem chamado Lázaro, ele estava doente, era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã, Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu essa mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Repita comigo, essa doença não é fatal. Será, repita, continua, por favor, será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus, na glorificação do Filho de Deus. Pode continuar. Então o objetivo sempre será a glorificação do Filho de Deus. Saiba que hoje você pode ter uma área doente ou alguma área que já está morta, mas Deus, na figura ali de Jesus, já estava dizendo: isso é para a glória de Deus. O que vai acontecer na sua vida será para a glória de Deus.
A ressuscitação da área que está morta em sua vida será para a glória de Deus. A cura dessa doença financeira, a cura dessa doença emocional, a cura dessa doença conjugal, a cura da rebeldia dos seus filhos, a cura dessa escassez, a cura dessa oscilação, a cura dessa instabilidade será para a glória de Deus e sempre será para a glória de Deus. Então, quando você compreende isso com a sua alma, com o seu espírito, você tem a certeza que vai acontecer, porque Deus quer que a glória dele seja acima de todas as glórias, acima de todo nome, acima de qualquer problema, acima de qualquer morte. 11. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. E se levantar bem disposto. Jesus falava da morte enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Infelizmente, muitas pessoas estão agindo assim. Jesus está falando de algo tão maior, algo tão grande. Jesus está falando de uma mudança na sua vida, mudança no seu destino. E as pessoas ficam olhando para coisas pequenas. As pessoas ficam olhando, porque eu vou poder, sim, ter eu vou conseguir uma promoção no meu trabalho. Sim, eu vou conquistar uma moto, eu vou conquistar um carro. Deus está falando: para de pensar em soneca e pensa que Deus está querendo restaurar a sua vida. É algo muito maior. O projeto que Deus tem com a sua vida é algo muito maior. Não é para você, é para o reino dele. Então, quando você para de pensar em moto, carro, casa, você começa a mudar a sua visão e ter uma visão: eu vou doar um carro, uma moto, uma igreja, para a obra de Deus, para o reino de Deus. Muitos não estão entendendo que essas coisinhas pequenas não exaltarão tanto a Deus do que você ser um grande instrumento de Deus na obra de Deus, um grande Ele aqui, aquele que Ele levanta e sustenta, aquele que não tem a menor condição para ser alguma coisa na vida, para ter o básico. E Deus está falando: a obra é muito maior do que você está pensando. Entenda que não é você, é Ele. Não sou eu, é Ele. Então Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos. Vamos repetir juntos, é uma palavra muito forte, muito forte. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Sim, Lázaro morreu. Mas eu vou mostrar para você o que eu vou fazer na sua vida. Quando você pega o livro de Neemias, você vê algo absurdo acontecer. Como em 52 dias aqueles muros foram reconstruídos. De que maneira? Não havia possibilidade disso acontecer. Você pega Lázaro, não havia possibilidade daquilo acontecer. Você pega Jesus na ocasião com a filha de Jairo, ele estava a caminho e ela morreu. A menina morreu. Mas Jesus a todo momento disse: ouça a voz certa. Porque o que mais nós vamos ouvir no mundo são vozes erradas. Você precisa escolher uma voz. Não dá para você seguir dois senhores, você precisa escolher somente uma direção, um caminho, uma verdade, uma vida, uma voz.
Escolha a voz correta, porque as vozes erradas todos os dias estão fazendo barulho nas ruas, na televisão, na nossa casa. Em todos os lugares nós temos vozes erradas. Você não precisa procurar voz errada, porque o que nós temos mais neste mundo é a voz errada. Elias ouviu muitos barulhos, viu muitos poderes, muitas situações. Deus se manifestou de várias maneiras, mas Deus falou num suave sussurro, porque nós precisamos silenciar as vozes na nossa cabeça para conseguirmos ouvir a voz correta. E ela sempre vai falar no íntimo da nossa alma, quando nós estamos com a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso espírito ligado em Jesus Cristo. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias em Betânia, ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei que tudo o que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Jesus agora diz: você não precisa esperar pelo fim. Repita comigo: eu não preciso esperar pelo fim. Eu não preciso esperar amanhã. Repita comigo: Deus quer fazer agora. Deus quer fazer hoje. Deus quer fazer neste jejum. Você não precisa esperar pelo fim dos 52 dias. O que nós vivemos nesses últimos dias, eu nunca vi, em todos os anos, e eu falo, eu acredito que eu falo por todos os líderes aqui, que nunca viu um início de propósito de 52 dias como esse. Nós nunca vimos algo, o dunamis de Deus, que você pode até tocar nele. O poder de Deus que é palpável. Algo que você pode tocar. Você pode ver o poder de Deus se manifestando na igreja. Repita comigo: eu aqui e agora. Coloca a ponta para o chão: aqui e agora. É aqui e agora. Olha ali, ó. Aqui e agora. Deus quer fazer aqui e agora. Deus vai fazer aqui e agora. Deus vai fazer aqui e agora. Sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Sim, ele estava morto, mas não será definitivo. Qual é o problema que hoje está morto, mas Deus está falando no seu coração: não será definitivo. Eu quero que você fale e externe ele nesse momento. Qual é esse problema? Você vai falar: essa situação não é definitiva. Ela não acaba hoje. Ela não vai acabar desse jeito. Esse não é o fim. Você não precisa esperar pelo fim. Não será o fim. É aqui e agora. Sou a ressurreição e a vida. Quem diz isso é a ressurreição e a vida. Quem diz isso é Jesus Cristo na sua vida. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder e você precisa acreditar nesse poder. Qualquer um
qualquer um. E quando nós falamos qualquer um, nós lembramos dessa passagem, né? Deus faz grande qualquer pessoa. Grande e forte qualquer pessoa. Qualquer um. Qualquer um. Apenta para essa pessoa, qualquer um. Qualquer um que vive, é a vida, é um estilo de vida. Deus está falando de um estilo de vida aqui. Qualquer um que vive, não é hoje, não é ontem, não é um dia esporádico, não é somente no propósito dos 52 dias, não é um domingo de ceia, não. Qualquer um que vive, qualquer um que tem um estilo de vida, crendo em mim, não irá morrer em definitivo. A pergunta que fica, acredita nisso? Essa é a pergunta que Jesus está dizendo para você hoje. Sim. Sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo. Vamos agora para o 38. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou, removam a pedra. É interessante que Jesus está a todo momento dizendo, é aqui agora, Marta. E ao invés dela entender o que ela está falando, qual é o assunto que ela está falando, ela está entendendo outro assunto. Jesus fala, é aqui agora, Marta. Ela diz, sim, eu sempre acreditei que o Senhor é o Filho de Deus, o filho de Deus que veio ao mundo. Sim, não, ele não estava falando desse assunto. Parece que as pessoas não estão entendendo o que Deus está falando. Deus está falando que aqui e agora, um negócio vai acontecer agora. As bênçãos, os milagres, as restaurações, as restituições, as curas, as libertações. Deus está falando de prosperidade, de riqueza, de vida em abundância. Deus está falando é aqui e agora. E as pessoas estão falando sim, eu terei uma vida, andarei em ruas de ouro. Eu entendi o que o Senhor está falando. Sim, esse ano vai ser o vinho novo. Esse ano eu vou viver o melhor vinho. Sim, esse ano. Não, Deus não está falando deste ano. Deus não está falando deste mês. Deus está falando dessa sexta-feira. Está difícil até pregar aqui. Estou cheio do Espírito. Mal contendo a indignação, Jesus chegou e disse, removam a pedra. Tem coisas que nós precisamos remover. Tem coisas que eu preciso tirar. E muitas vezes, literalmente. Nós temos que tirar pessoas da nossa vida que está sendo uma pedra para a nossa ressuscitação. Nós precisamos tirar comportamentos da nossa vida, hábitos da nossa vida, mentalidades, e muitas vezes uma mentalidade de desprezar os pequenos inícios, os pequenos começos. Você sabe que eu vejo muitas vezes, em muitas pessoas na igreja, a mentalidade do atraso. Muitas vezes eu vejo, chegando uma boa parte na igreja de domingo, no segundo hino. Isso se tornou um padrão na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas têm esse costume de desprezar os pequenos inícios, os pequenos começos. Quantas pessoas eram para estar aqui no início do propósito, mas estão começando agora na segunda semana? Estão começando agora depois dos primeiros dias. E a pergunta que eu te falo, olha que vivemos na segunda-feira. Quantas pessoas perderam isso? Porque acostumaram em perder os inícios. E hoje eu estava na minha mesa e eu tenho um papel, um versículo, que eu já tenho há um tempo na parede, talvez anos já. E eu quero ler ele para você.
Abra sua Bíblia em Zacarias. Eu vou ler um pouquinho antes e depois eu vou chegar no ponto. Zacarias, primeiro na tradução O Livro. 6. Então ele me disse, esta é a mensagem do Senhor para Zorobabel. Não é por força, não pela força, nem pelo meu poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, nenhuma montanha, por mais alta que seja, poderá ficar de pé diante de Zorobabel. Repita comigo, será aplanada na sua frente. Zorobabel acabará por construir esse templo com altas exclamações de gratidão pela misericórdia de Deus, afirmando que tudo foi feito só pela graça, pela sua graça. Neemias e Zorobabel, o templo, estavam em projetos distintos, mas era para os exilados da Babilônia. O primeiro projeto foi a construção do templo, o segundo templo. E Deus está falando primeiro aqui, em Zacarias, da reconstrução do templo interno. Depois das muralhas que geram segurança, que é as muralhas. É as muralhas que Neemias, ele reconstruiu. Recebi outra mensagem da parte do Senhor. Ouça esta mensagem da parte do Senhor. Zorobabel pôs os alicerces deste templo e irá acabá-lo. Coloca o seu nome no lugar de Zorobabel. Fernando pôs os alicerces deste templo e irá acabá-lo. Assim saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Continue, por gentileza, a repetir. Não desprezes os pequenos começos, porque os homens se alegram. Os homens se alegram vendo o início desta obra. Os homens se alegram vendo o início desta obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os primeiros dias deste propósito. Não despreze a primeira oração, o primeiro louvor que começa num domingo, começa num culto de semana, às 7, às 9, às 15, às 19h30. Não despreze os primeiros começos. E muitos estão desprezando os pequenos começos na vida. Chegam depois do culto começar, chegam sempre depois do propósito começar, sempre desprezam os pequenos começos, como muitos se arrependeram de não ter entrado no propósito e não estiveram aqui na segunda-feira, e perderam uma glória. O que nós ouvimos de testemunhos na terça-feira e na própria segunda, de curas imediatas neste altar. Porque o Dunamis de Deus tomou a vida da bispa. E os milagres aconteceram por quase 10 horas aqui nesse altar. Quem passou não é a mesma pessoa. Eu não sou a mesma pessoa. E eu acredito que quem passou também não é. E se você é, pode ter certeza, isso é mentira, porque você não é a mesma pessoa. Na versão mensagem, Zacarias, o anjo mensageiro disse, você não sabe? Não, Senhor. Eu disse, ele explicou, esta é a mensagem do Eterno para Zorobabel. Você não pode fazer essas coisas à força. Você não vai conseguir, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. Não adianta você reconstruir, não existe como você reconstruir a sua vida, que está há décadas, há gerações, na sua força, na força do seu braço, na sua experiência, com os seus contatos, com os seus cursos.
com seu modo de trabalhar, com seus diplomas na parede. Não, você sabe que não é possível, porque você já tentou. E Deus volta a falar, e eu acredito que essa palavra de Zacarias está mais viva do que nunca na nossa vida. Você não sabe, ele disse, esta mensagem, a mensagem do Eterno para Zorobabel, você não pode fazer essas coisas à força, elas só acontecem, repitam comigo, elas só acontecem pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É somente pelo Espírito Santo que você vai conseguir essa reconstrução. É somente pela força do Espírito, é somente pelo dunamis de Deus você vai conseguir começar do dia 1º a finalizar até o último dia desse propósito, a reconstruir todos os muros arruinados, destruídos, a situações que geram vergonha, humilhação, miséria na tua vida. Não é pela força do seu braço, somente vai acontecer pelo meu Espírito. Portanto, ó grande montanha, quem você pensa que é? Comparada a Zorobabel. Você não passa. Qual é a montanha hoje na sua vida? Eu quero que você fale, qual é a montanha hoje? Problemas do casamento, dívidas, na saúde? Qual é a montanha? Fala o nome, eu quero saber o nome dessa montanha. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. E você vai dizer isso também. Você não passa de um montinho de terra. Você não passa de um montinho de terra. Você não passa de um montinho de terra. Ele vai assentar a pedra principal ao som dos aplausos. É isso aí! Vai em frente! Depois disso, a palavra do Eterno veio a mim. Zorobabel começou a reconstruir esse templo e vai concluí-lo. Zorobabel começou a reconstruir esse templo. Zorobabel, você vai reconstruir esse templo, você vai reconstruir essas muralhas. Você vai reconstruir, qual é o nome? Fala seu nome. Eu vou reconstruir essa muralha. Eu vou reconstruir esse templo. Eu vou reconstruir esse templo e vou concluí-lo. Não vou mais parar no meio do caminho. Eu não sou essa pessoa que começa e não termino. Eu não sou essa pessoa que vive sendo guiado por sentimentos, pensamentos, por vozes mentirosas. Não, acabou o tempo de eu só ter iniciativa. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de acabativas. Eu vou concluir esta obra. Não. Dessa vez, Tobias, Sanbalat e Gesem não tem poder mais. Não vou ouvi-lo. Não, eu posso ter tido anos da minha vida, como o próprio Tobias disse, somente uma raposa para destruir essas mini construções. Mas eu não sou mais essa pessoa e você precisa acreditar nisso. Você não é mais essa pessoa. Você não é mais essa pessoa. Você vai dizer sempre isso. Eu não sou mais essa pessoa. Eu sou uma nova criatura. Eu sou um novo homem. Eu sou cheio do Espírito Santo. Essa será a confirmação de que o Senhor dos Exércitos me enviou. Será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Quantos poderiam estar aqui? Graças a Deus, a igreja está bastante gente, mas mesmo assim, quantos poderiam estar? Quantos poderiam estar na segunda? Quantos poderiam estar no domingo? Quantos poderiam fazer muito mais? Mas Deus está dizendo aqui, ó. Será que alguém ousa desprezar o dia dos pequenos começos? Até quando nós vamos desprezar os pequenos começos, os primeiros inícios? Até quando a minha arrogância, o meu orgulho? Até quando a minha soberba? Até quando esse relacionamento morno, né, de nunca sair do barco? Nunca contar as minhas próprias histórias, mas somente eu contar as histórias dos outros?
Nós temos que parar de ser Geazi, temos que querer ser Eliseu. Geazi conta a história dos outros. Geazi conta a história de ressuscitações. Tomé provavelmente contava. Judas também viu. Nós precisamos ser esses instrumentos do poder de Deus nesta terra. E nós temos esse poder. O Senhor nos deu autoridade. O Senhor nos deu força. O Senhor nos deu esse espírito de começar esta obra e ir até o final e terminá-la. Eu vou começar e vou terminar. Acabou o tempo de eu parar no meio do caminho. Acabou o tempo de eu chegar atrasado em tudo aquilo que é relacionado à minha vida espiritual. Porque muitos não se atrasam no trabalho. Você vê todos os anos na prova do Enem, deu horário, fecham a porta. Sim ou não, pessoal? Você imagina, será que se nós fechássemos as portas, quando deu o horário do culto, você entraria sempre? Você estaria para o lado de dentro? Já parou para pensar? Muitos estariam para o lado de fora. Muitos não estão guardando o azeite extra, porque quando o noivo chega, a porta é fechada. Nós precisamos andar sempre um passo a mais na minha vida espiritual. Eu sempre preciso ter azeite extra. Eu sempre preciso ter crédito extra. Eu sempre preciso chegar mais cedo para a minha vida espiritual, porque é a área mais importante da minha vida. É a área fundamental para a minha sobrevivência. Eu não consigo sem Deus. Repita comigo, eu não consigo sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. E tem que ser uma realidade isso na sua vida. Nós não podemos mais desprezar os pequenos começos, porque aquilo que eu desprezo eu perco. Tudo que as pessoas estão desprezando estão perdendo. Se eu desprezo um casamento, eu perco o casamento. Se eu desprezo um filho, eu estou perdendo meu filho. Se eu desprezo um trabalho, eu sou demitido. Tudo na vida. E se eu desprezo a Deus, eu também o perco. Porque Deus não vai aceitar ser diminuído ou menosprezado. Aquele que se envergonha de mim, eu me envergonharei de você. Você não pode ter vergonha daquilo que é a sua maior honra, a honra da sua vida, o motivo da sua existência, o sentido da sua vida. Você não pode mais desprezar os pequenos começos. Você precisa falar, você precisa se posicionar, você precisa ocupar o seu lugar. Você precisa, porque a primeira menção da palavra veio para consertar, alinhar um caos. Gênesis 1. Deus disse, Deus viu. Muitas pessoas desprezam as coisinhas que parecem pequenas, mas não são. Não são pequenas. Deus a todo momento está nos mostrando, não é pequeno. Não é pequeno. Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Eles mudarão sua música quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Hoje, talvez você passou uma vida sendo taxado e cantando, você sempre terminará do mesmo jeito. Mas Deus está falando que até a música da nossa vida, a nossa história, tudo que representa hoje na minha vida, que pode ser uma humilhação, nós iremos cantar músicas de alegria, música da conquista, da vitória. E quantos precisam se posicionar? Porque Davi, depois de ter enfrentado aquele gigante, cantaram cânticos. Ele matou dezenas de milhares. Davi foi conhecido e cantaram músicas para ele, depois dele ter enfrentado um dos maiores desafios da vida dele até então.
Então saiba, e tenha certeza, e tenha consciência, e que essa palavra chegue na sua vida de maneira revelada e que mude o seu comportamento, o seu padrão da sua vida, o padrão da sua vida a partir de hoje. Eu não vou mais desprezar, eu não vou mais menosprezar, eu não vou mais procrastinar, eu não vou mais agir desta maneira com a minha vida espiritual. Eu vou ocupar o meu lugar. Eu vou respeitar os pequenos começos. Aqueles times de futebol que respeitam os primeiros jogos do campeonato e vão acumulando os pontos no início, lá na frente faz diferença. Sempre faz a diferença. Porque os primeiros tijolos da reconstrução desse muro sempre é o fundamento. Sempre é a base que vai sustentar o restante dos outros andares. Amém, pessoal? Se você erra no início, toda a construção será derrubada. Vão cair. Se você constrói a sua casa na areia e não na rocha, se vir uma onda, uma tempestade, vai levar tudo aquilo que por anos você demorou para construir, mas estava no fundamento, na base, no alicerce errado. Se coloque de pé, por gentileza. Pegue o seu propósito e apresente ao Senhor. E tome uma decisão hoje. Tudo que estiver voltado à minha vida espiritual, eu vou dar prioridade. Eu vou colocar como o centro, vivendo uma vida cristocêntrica. Eu parto de Cristo. Eu vou alinhar as minhas amizades mediante aos valores e princípios cristãos. O meu trabalho, os meus relacionamentos, a minha rotina, a minha comida, o lugar onde eu moro. Recentemente eu falava com uma pessoa, ela falava: bispo, eu queria que o senhor me ajudasse, eu queria saber uma direção do Senhor, que eu queria comprar uma casa em outra cidade, tal, que eu fui para lá e fiquei muito feliz com aquilo que eu vi e tal. E a cidade não tem um templo do ministério. Ela falou: bispo, o que o senhor acha? Qual a direção que o senhor me dá? Eu não posso tomar as decisões por você. Mas aquilo que eu sempre indico, você precisa mudar a sua vida, mudar a sua rotina, mudar a sua moradia, tudo perto do templo. Nós precisamos ir para perto de José, sempre. Então eu não direcionaria você a comprar uma casa em um lugar que vai dar mais dificuldade para você chegar na igreja. Tanto que tem tantas pessoas, tantos membros nossos, que comprou casas, apartamentos, tudo em volta da igreja para nem precisar pegar carro, porque sabe que o trânsito é mais complicado em São Paulo. Então nem carro, não precisar nem pegar carro, já alinhou sua vida, não com o seu trabalho, mas com a sua igreja. Você precisa alinhar a sua vida, a sua família, o seu trabalho, tudo que você tem com o templo de Deus. Você precisa estar próximo. E você precisa ser inteligente. Se eu posso facilitar, por que dificultar? Eu posso facilitar. Eu posso me aproximar. Quando eu entendo e tenho essa visão cristocêntrica, Cristo no centro. É a coisa mais importante da nossa vida. Jesus não existe mais nada mais importante. Não existe mais nada mais essencial. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar. Mas é um buscar físico também. Físico, espiritual, emocional, social. Tudo. É uma vida voltada a Cristo. Tudo. É assim que a gente tem que viver. E eu quero que você hoje decida
que eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar o meu estilo de vida, eu vou alinhar a minha vida, voltada à minha fé. A minha fé. Porque aqui nós falamos de Zorobabel, o segundo templo que estava sendo construído. Que são épocas distintas, né? Com projetos distintos, mas épocas próximas que Zorobabel levantou este templo, Neemias levantou as muralhas. E é assim que nós temos que fazer na nossa vida. Reconstruir os templos destruídos, o templo do meu relacionamento, o templo do meu coração, a morada do Espírito Santo. E fazer as barreiras, a segurança, porque muitas pessoas constroem o templo, mas ainda tudo entra dentro da sua cidade. Qualquer seta, qualquer inimigo está entrando e devastando. E você precisa levantar os muros. Nós precisamos fazer os filtros. Nós precisamos colocar as portas queimadas. Tem que colocar portas novas. Como a própria palavra diz, coloque as portas, coloque as trancas e coloque as travas. Acerta tudo. Porque nós vemos ainda em Neemias 6 que os muros estavam construídos. As brechas haviam sido fechadas, mas as portas ainda não estavam no lugar. E naquele momento, Sanbalat, Tobias e Gesem começou a chamar Neemias. Vem para conversar conosco. A gente quer falar com você, vem para conversar conosco. Ele disse, eu estou num grande projeto e eu não posso parar, porque eu só vou parar quando eu colocar essas portas no lugar. Você tem que colocar as portas, as trancas e trancar. E depois que você tranca, aí sim, está totalmente seguro. Nós precisamos usar as chaves corretas. As únicas chaves. Chaves pequenas que abrem grandes portas. E a nossa chave se chama Jesus Cristo. É o único que pode ter o acesso ao meu coração. Botem as portas nos lugares. Tranque. Porque o próprio Jesus disse, foi-lhe dado chaves do inferno. Nós temos as chaves que fechamos as portas. E o que vem do inferno? Doenças, amargura, rejeição, miséria, imoralidade, mentiras. Nós devemos e podemos pelo poder do Espírito, porque, como Zorobabel disse, não é pela força. Entenda que não será pela força, será pelo poder do Espírito. Pode parecer hoje impossível, mas tudo o que nós vimos na Bíblia mostra o Deus do impossível. O Deus que começou a chamar Abraão, um homem velho, uma mulher estéril, que não podia, ali já era velha de idade, e já chamava pai de multidões, sabendo que era impossível. Tudo na palavra de Deus nos remete ao impossível. E a própria Marta não via aquilo. Sim, pode acontecer, sim, é possível, sim, tal, nos últimos dias. Não, é aqui e agora, Marta, você está falando com a ressurreição aqui. Você está falando aquele que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Aquele que venceu a morte e ressuscitou. Está mais vivo do que nunca. E continua fazendo milagres. E continua ressuscitando áreas mortas. E continua curando os doentes. E continua prosperando. E continua reconstruindo. E continua restaurando. Deus continua operando do mesmo jeito como sempre Ele operou. Ele continua colocando ordem no caos. Desde o início até o fim, Ele vai continuar. E eu creio que Ele está colocando ordem no caos da sua vida. Em áreas da sua vida, Ele está colocando áreas, a organização do caos. Aquilo que parecia impossível,
Deus está dizendo: haja luz na sua vida. Receba a luz de Cristo. E a partir do momento que você for e ser iluminado, começa a ser a luz na vida de outras pessoas. Aquele que bebe da água se torna uma fonte de vida, uma fonte de águas vivas. Aquele que vive e tem um encontro com a luz se torna a luz e começa a levar a luz de Cristo, aquilo que está dentro de você. Então Deus está chamando: se posicione hoje. Se posicione. Deus vai reconstruir aqui e agora. E ponto. É aqui e agora. E não será amanhã, será aqui e agora, porque o portal está aberto hoje, os céus estão abertos hoje, e Ele vai fazer hoje na sua vida. Levante o seu propósito e vamos orar. Meu Deus, nós apresentamos ao Senhor, meu Pai, estes propósitos, os propósitos, meu Pai, que hoje parece impossível, meu Pai, áreas serem reconstruídas na minha vida, mas eu creio, meu Pai, numa ressuscitação, numa reconstrução, em curas e libertações. Eu creio, meu Pai, portas fechadas serão abertas, áreas doentes serão curadas, meu Pai, contratos, meu Deus, milionários serão assinados, promoções, restaurações do casamento, restaurações com os filhos. Eu creio no maior e melhor tempo no Ministério Mudança de Vida até hoje. O tempo, meu Deus, numa unificação, numa união, na volta dos mancos, dos cegos, dos coxos, aqueles, meu Pai, que até hoje não presenciaram a glória de Deus, mas Deus está dizendo: é para glorificar o Filho de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, essa restauração, meu Pai. Eu declaro essa reconstrução. Eu declaro esse avivamento. Seja avivado, seja restaurado neste momento. Que a partir deste dia, a tua vida, ela venha virar de ponta cabeça para uma glória maior. Áreas da sua vida de caos estão sendo acertadas. Eu declaro, meu Pai, montanhas majestosas se tornando montinhos de terra, montanhas majestosas perto de Zorobabel, perto do nosso povo, perto do Ministério Mudança de Vida, serão montinhos de terra. Eu declaro, meu Deus, nada, nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma dificuldade maior, meu Deus, vencendo o nosso povo, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, uma restauração, meu Pai, nos financeiros, na vida financeira, meu Deus, promoções, meu Pai, restaurações, pagamento de dívida, nome limpo, contratos assinados. Eu declaro, meu Pai, causas na justiça, meu Deus, meu Pai, sentenças favoráveis sendo dadas, liberadas, meu Pai, liberadas para o nosso povo. Eu declaro diagnósticos médicos caindo por terra, leitos sendo esvaziados. O justo não ficará mais em
dor nos rins, dor no estômago. Eu declaro as dores, infecções, inflamações na vida do nosso povo. Eu declaro curados. O nosso povo está curado. Seja livre, seja liberto nesse momento. Eu declaro, meu Pai, casamentos sendo restaurados, meu Pai, famílias sendo restauradas. Eu declaro a tua família sendo totalmente restaurada. Declare neste momento: o seu familiar está sentado do meu lado. Coloque a mão na cadeira e declara: ele está sentado do meu lado. Este familiar tal, com nome tal, esposa, marido, filho, pai, mãe, tio, amigos, declara: todos estarão sentados ao meu lado. Eles estarão sentados ao meu lado. Eu verei Deus restaurando a minha casa, restaurando o meu trabalho, restaurando a minha família. Eu declaro a minha família salva, os meus filhos salvos. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, o meu marido salvo. Eu declaro, meu Pai, que todo vício, toda enfermidade que até hoje assolava, assombrava, meu Deus, se chegava como trevas na minha vida, toda enfermidade, todo vício, vício da bebida, vício do cigarro, vício da imoralidade, vício em drogas, eu quero ordenar agora que todo espírito imundo que se levantou para destruir a vida do nosso povo, destruir as famílias, destruir o casamento, destruir o trabalho, eu quero ordenar agora todo demônio que se levantou para destruir o nosso povo, toda inveja, olho gordo, palavras malditas, orações contrárias, toda reza de feiticeiro, obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, eu quero ordenar agora toda infecção, toda inflamação, toda perturbação, toda frieza, toda oscilação, toda instabilidade, pega tudo que é teu, da minha vida, da minha casa, da minha família, em o nome do Senhor Jesus, e saia, 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 em nome do Senhor Jesus. Seja livre nesse momento. Declara: eu estou curado, eu estou livre. A partir de hoje, aqui e agora, eu estou livre. Esta área da minha vida já foi restaurada. Aqui e agora, a partir de hoje, a partir de agora, começa um novo tempo na minha vida. E eu, pela fé, eu já falo deste problema no passado. E eu quero que você fale esse problema no passado já. Você já teve essa situação. Você já teve uma doença, você já teve uma dívida, você já passou esta humilhação. A partir de hoje você não tem mais. A partir de hoje isso não faz mais parte da sua vida, não faz mais parte da sua família, não faz mais parte do seu financeiro, não faz mais parte do seu casamento, não faz mais parte. A partir de hoje, isso não está mais na minha vida. Acabou, 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 acabou. Se encerrou hoje na minha vida. Eu não tenho mais essas dores, eu não vivo mais esses problemas com os meus filhos, eu não vivo mais essa dívida, meu nome não está mais sujo. A partir de hoje eu estou curado. A partir de hoje eu estou sendo promovido. A partir de hoje eu terei os melhores momentos, os melhores dias no meu casamento, com os meus filhos. A partir de hoje eu não sou mais indisciplinado, procrastinador, eu não levo mais na brincadeira as coisas espirituais, eu não vou mais chegar atrasado na igreja, eu não vou mais chegar atrasado na igreja, eu não vou para deixar para depois a leitura, a oração, a minha vida espiritual. Hoje eu estou alinhando a minha vida, hoje eu estou alinhando a minha vida, e a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Hoje
começa o primeiro dia do melhor tempo da minha vida. Não vou mais desprezar os começos. Eu comecei, você vai declarar, eu comecei. E Deus vai me ajudar a concluir. Deus, Ele vai gerar conclusões na sua vida. Você vai ter conclusões. Você vai até o final, porque não será pela sua força, não será pela o seu poder, mas será pelo poder do Espírito. Você não tem nada, mas Deus tem tudo. Você não pode nada, mas Deus pode tudo. Você não conquista nada, mas Deus conquistou tudo. A partir de hoje você vai partir da vitória. A partir de hoje eu parto de Cristo. E se eu parto de Cristo, eu já parto da vitória. A partir de hoje eu já sou mais que vencedor. Eu já sou mais que vencedor. Eu já sou mais que vencedor. A partir de hoje eu já sou mais que vencedor. Em tudo eu sou mais que vencedor. E se há uma doença, Ele já levou sobre si todas as enfermidades. Então não tenho mais enfermidade. Se há dívida, toda riqueza e prosperidade vem de Ti. Então eu já parto sendo rico, milionário para a glória de Deus. Hoje eu posso não ter o básico, mas Deus tem tudo. E Deus está me tirando desses pequenos, desses lugares baixos, e eu vou ser colocado em cima. Deus me tira do lixo e coloca sentado entre príncipes. Eu creio nisso. Senhor, obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor fez aqui hoje. Obrigado, meu Pai, por este início do primeiro jejum, do propósito dos 52 dias. Eu só tenho que te agradecer, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, que está no controle de tudo, e toda honra e toda glória, meu Pai, é para o Senhor, é tudo para glorificar o Filho de Deus. É tudo como o próprio Jesus disse, meu Deus. Essa situação, essa morte não é definitiva. Você vai declarar todo dia, essa morte não é definitiva e acabou. Deus vai ressuscitar essas áreas. Esse vale de ossos secos não ficará assim, porque eu vou profetizar até esses ossos se juntarem, até os músculos ser gerado, os tendões serem ligados, a pele ser revestida e o Espírito tomar novamente o fôlego de vida. Deus vai restaurar e ressuscitar todas as áreas destruídas e mortas na minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por esta palavra, e obrigado, meu Pai, já por este primeiro jejum. Que o Senhor, meu Pai, nos ajude até o final, e que seja um dia de glória, de grandes, meu Pai, respostas, de grandes vitórias, de grandes ressuscitações aqui hoje. Em o nome do Senhor Jesus nós chamamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador.
Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.